Olá, pessoal! Como estamos? Bem? Então, nossa última conversa foi sobre hepatite, não foi? Falamos e explicamos sobre a hepatite autoimune, que é o que está aí, né? Aí no mercado aí mostrando para nós a mídia, mostrando para nós as crianças que estão nascendo com esse tipo de patologia. Hoje eu vou tentar explicar para vocês o que significa biotecnologia, porque nós passamos por uma pandemia, na verdade ainda nos encontramos numa pandemia, estamos numa fase de adaptação a essa pandemia e é a primeira vez em que nós utilizamos vacinas que nós chamamos de biotecnológicas, né? As vacinas anteriores a essas não eram utilizadas esses mecanismos essa forma de produção de vacina. Bom, então começando, tá? Vou tentar explicar para vocês sobre o que significa biotecnologia. Bom, bio vem de vida, é lógico. Oi, professora, é lógico. Bio vem de vida. E logia? O que vem logia? Logia são técnicas que vão se aprimorando conforme o quê? Conforme o tempo. Então, são técnicas que antigamente eram utilizadas de uma forma e foram fazendo testes, pesquisas, e isso foi fazendo o quê? Foi aprimorando essas técnicas. Então, o que aconteceu? Houve o aprimoramento da forma com que nós produzimos as vacinas, tá? Isso não significa que vamos deixar de produzir as vacinas anteriores, ao contrário. Agora nós temos que nos proteger muito mais, tá ok? Então, biotecnologia nada mais é que o avanço da tecnologia para o melhoramento da qualidade de vida de uma população, de uma sociedade, de uma comunidade, ok? No nosso caso, da pandemia, foi para o mundo, não é isso? Bom, e o que significa vacina, gente? Professor, vacina nada mais é que um estimulador do sistema imunológico para combater um patógeno que nós chamamos na ciência, que na verdade nada mais é que um corpo estranho, algo que vai lhe causar algum mal, alguma doença. No caso, nós estamos falando do vírus, não é isso? Do vírus do coronavírus, do Covid-19, do SARS-CoV-2, que é o nome científico dele, do Covid. Então, nós temos aí vacinas biotecnológicas que foram utilizadas, vacina da Pfizer, por exemplo, vacina da AstraZeneca, né? Nós utilizamos bastante no Brasil, ok? Essas vacinas são exemplo de vacinas biotecnológicas. Ok, muita gente ficou com medo. Lógico, isso é óbvio, isso é natural do ser humano. Por quê? Porque a vacina, ela precisa de um tempo, né? De uma quantidade X de pessoas e um determinado tempo para que essas pessoas que se voluntarize, né, seja voluntário nesse tratamento, tomem as vacinas e elas serão observadas por determinado tempo, tá bom? Então, o que aconteceu? Na pandemia, nós não tínhamos esse tempo para podermos observar. E aí, o que aconteceu? Nós aceleramos esse processo de vacinas biotecnológicas, tá? Então, olha só, o termo original, só para a gente ficar sabendo assim, dá uma de gostosão, tô sabendo, eu sei, beleza. Quem que foi? Olha, o termo original foi utilizado pela primeira vez em 1919, tá? Por um engenheiro húngaro chamado Karl Erik. Esse camarada aí, ele que
começou, né, para pensar assim, poxa, eu estou aprimorando aqui minha forma de trabalhar. Isso é uma tecnologia, tá? Então, só para dar uma de gostoso para dizer que sabe tudo, tá aí, ó, 1919. Foi por um engenheiro, beleza? Bom, as vacinas, na verdade, a biotecnologia, ela não é nova, tá? Para quem pensava que, é a primeira vez, pelo amor de Deus. Não, calma, galera, calma. Como vacina, sim, é a primeira vez que é utilizado na sociedade. Mas nós usamos a biotecnologia nos alimentos. Por exemplo, os alimentos transgênicos são alimentos biotecnológicos. Tá bom? Exatamente. No agronegócio, na agroindústria, nós utilizamos a biotecnologia. Por que bio, professora? Porque nós mexemos com micro-organismos. E o segredo disso daí, o que é? Geralmente, a biotecnologia nós utilizamos em organismos que, de forma natural, eles não cruzam entre si. Então, no laboratório, nós pegamos os genes de micro-organismo X e os genes de micro-organismo Y. E juntamos esses dois códigos genéticos e formamos um outro micro-organismo, ou um outro organismo, outro alimento, né? Ou um alimento mais aprimorado, sem semente, por exemplo. Tá bom? É um alimento que cresce muito mais rápido, um alimento que tem mais nutrientes. Enfim, a biotecnologia, o objetivo dela é melhorar a qualidade de vida da população, ok? Em 2004, o Binsfield, ele trouxe uma discussão sobre esse assunto biotecnológico, porque mexe com o código genético, eu tenho DNA envolvido. Então, assim, é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Não é uma coisa muito simples que eu vou jogar aí, beleza, vamos utilizar à vontade. Não, peraí, galera. Opa, vamos discutir o negócio aqui que eu estou mexendo com código genético. Quando eu mexo com código genético, eu corro sérios riscos. Então, eu preciso saber que riscos são esses, tá? Então, em 2004, começou, assim, na verdade, em 1960, né, já começou essa discussão, mas em 2004 ela foi mais acalorada. Vamos começar a tentar fazer vacinas e o povo foi trabalhando dentro do laboratório, tá? Utilizando micro-organismos que não causam nenhum prejuízo no nosso organismo, colocando um pequeno fragmento genético daquele micro-organismo que está ocasionando a doença. E começaram a fazer os testes. Então, assim, não é nada que diga assim, surgiu na pandemia. Não. O pessoal já estava trabalhando nisso há muitos anos atrás. Tá dando para entender? Tá? Então, o que acontece? Em 89, foi quando houve a liberação para poder fazer os alimentos, né? Para poder fazer os procedimentos dentro do laboratório. Então, o autor chamado Domingues, tá? Em 89, ele fez uma nova definição. Ele disse o seguinte, olha só, como aplicação dos princípios científicos e da engenharia genética, porque nós mexemos com o código genético, o processamento de materiais utilizando agentes biológicos, que são os micro-organismos, materiais para promover bens e serviços para fins médicos, vacina, agrícolas, agroindustriais e ambientais. Tá bom? Então, existem florestas hoje, na verdade, a maioria delas, tá? A maioria das florestas que existem hoje na Europa, elas foram reflorestadas através da engenharia genética ambiental.
Então tiveram que pegar lá algumas plantinhas, porque acabaram com a floresta deles, é por isso que eles ficam de olho na nossa, aqui na Amazônia, tá? Então, assim, para quem não sabia o que era biotecnologia e o que era vacina biotecnológica, então, vamos resumir. Biotecnologia, então, é quando eu utilizo uma vida, pode ser um micro-organismo, tá? E vou aprimorando tecnologias para melhorar tanto a alimentação, quanto o agronegócio, quanto ambiental, quanto a saúde de uma população. E aí, o que aconteceu? A vacina acelerou esse processo. Então, nós tivemos que fazer o quê? Em 8 meses, vacinas, né, foram testes rápidos e muito rápidos e muito rápidos. Nós tivemos aí vacinas que utilizaram de adenovírus, né, outros de retrovírus, enfim. Cada vacina tem a sua tecnologia. E lógico que o fabricante não vai dedurar, né, falar para o outro o que ele utilizou, ok? Então, mas quem tomou a vacina sabe, ó, gente, o que entrou em vocês? Entrou micro-organismo que não faz mal para o nosso organismo, porém ele carrega um pequeno fragmento do código genético do coronavírus para a produção e estimulação do sistema imunológico, ok? Para quando o nosso corpo encontrar o coronavírus, ele já sabe, opa, eu conheço esse negócio aqui, porque eu já vi um negócio que entrou aqui tinha esse pedaço aqui de código genético. Então, o que eu vou fazer? Um corpo estranho. Eu vou produzir anticorpos, que são as células de defesa, e vão defender o corpo. Então, assim, como foi feito muito rápido, então, está, sim, se a cada vez, a cada semana, a cada mês, nós estamos tentando aprimorar essas vacinas. Mas, no momento, a vacina ela não vai te proteger 100% do coronavírus, mas ela vai atenuar, ou melhor, diminuir os impactos do coronavírus no teu organismo, evitando, né, aquele processo de intubação, aquele processo que é bem complexo, que é de deixar o paciente em coma, para não sentir incomodado com um tubo, que demora muito tempo, né? Que após 15 dias eu tenho que fazer uma traqueostomia, que é o quê? Eu vou ter que retirar o tubo e colocar, né, como se fosse um canozinho aqui para o paciente poder respirar, se ele continuar na UTI. Então, assim, paciente numa UTI é um gasto muito grande, então é melhor eu investir em vacina para evitar que ele vá para a UTI, até porque ele vai ter consequências muito sérias dentro da UTI. E aí, o que vai acontecer? Esse paciente, provavelmente, se ele sobreviver, ele não vai ter uma qualidade de vida, mas sim uma sobrevida. Então, por isso que teve o aceleramento dessas vacinas biotecnológicas que estão sendo aprimoradas agora com o tempo. Beleza? Então, para quem não entendia o que aconteceu com as vacinas durante a pandemia, espero que vocês tenham tido a compreensão, tá? Que tenha sido bem didático. Qualquer pergunta, deixe nos comentários, ok? Se você tiver algum colega, algum amigo que não entendeu ainda o processo das vacinas biotecnológicas e o motivo que elas começaram a existir na sociedade hoje, tá? Durante a pandemia, foi uma coisa tão rápida, não passou mais troço. Tá, gente? Toda vacina corre risco, nenhuma vacina é 100%. Por exemplo, tem vacinas que é 1% de chances da pessoa contrair a patologia através da vacina, mas no caso das vacinas biotecnológicas, eu não vi nenhum estudo, ninguém falando sobre alguém que pegou coronavírus por causa da vacina. Tá bom? Aí tem uma série de outros fatores,
É muito complexo, porque o ser humano ele é complexo e cada um é diferente do outro, cada um vai reagir de forma diferente. Quem é mãe sabe, né? Quando os filhos vão tomar vacina, uns têm febre, outros não. Outros ficam enjoadinhos, chorando, os outros não. Então, assim, eu digo até que a febre é bom? É bom. Por quê? Porque a febre é um sinal que o sistema imunológico está funcionando. Então, assim, uma febrezinha à noite, no dia que tomou a vacina, ficou com a perninha dolorida, legal. Por quê? Porque está produzindo anticorpo. Aí vai ficando na memória imunológica. Quando novamente essa criança entrar em contato com esse micro-organismo, opa, eu tenho que ir na memória imunológica, eu vou liberar o anticorpo, a criança não vai adoecer. Só que esse não vai adoecer não acontece ainda com essas vacinas biotecnológicas. Mas eu espero que em breve, se Deus quiser, isso venha a acontecer, tá bom? Mas que vai atenuar a questão do coronavírus, os sintomas, a sintomatologia, tá? Aquela falta do paladar e tudo mais, apesar de que nós temos várias cepas já circulando, que já dá um vídeo de 1 hora, por exemplo, explicar sobre mutação viral. Mas assim, uma coisa bem simples, bem rápida, é isso. Belezinha? Ok? Tchau, fiquem com Deus. Bons estudos, perguntas, deixem aqui e em breve sairá o material, tá bom? Com as aulas mais profundas para as profissões da área da saúde. Fiquem com Deus, estudem!